Olá, tudo bem? Iniciando mais uma aula para vocês, agora falando sobre distribuição eletrônica, que é um assunto que normalmente a gente não classifica dentro de atomística, mas é uma continuação de atomística, até porque de cara vocês já estão vendo um átomo aqui, não é um átomo, tá, do modelo atual, do modelo quântico, porque seria uma nuvem e ficaria muito difícil do aluno entender aonde que estão as camadas, tá, que essencialmente para essa primeira parte são essenciais. Por isso que eu até hoje só conheço professores de química que usam o modelo de Rutherford-Bohr, porque os dois se encaixam nesse modelo aqui, tá? Para fazer essas demonstrações e até exercícios. Isso também mostra a evolução, né, científica. Não esquecemos o modelo do Bohr, né? Claro, ele também serviu de base para o modelo atual, mas também não esquecemos quem veio antes dele, o Rutherford, tá? Que foi o cara que começou com esse tipo de átomo. Tá? E por que ele é legal de ser usado para explicar aos alunos da distribuição eletrônica em níveis? Porque na segunda parte, na parte final, eu vou falar em subníveis, ok? Mas voltando aos níveis, tá? No caso, este N aqui representa cada camada do átomo. Este N é o número quântico principal, é o valor da camada. Tá? Por exemplo, a primeira camada tem N igual a 1, a segunda camada tem N igual a 2, assim até N igual a 7. Tá? Isso que é legal de ser usado este tipo de átomo, tá? Porque você consegue ver bem separado as camadas, tá? E como eu falei, o N é o representante, é o símbolo do número quântico principal, mas de uma maneira generalizada, tá? Quando você fala em número quântico principal, sem especificar qual é a camada, o símbolo que você vai colocar antes do valor é N. Agora, se você fala de uma camada específica, você pode dar um nome especial, um símbolo especial para ela, tá? No caso, a primeira camada, você pode chamar de K, a segunda de L, a terceira de M, a quarta de N, a quinta de O, a sexta de P e a sétima de Q, tá? Veja bem, K, L, M, N, O, P, Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Note que para você assimilar tanto essa sequência como essa sequência é muito fácil. Aqui são os números naturais, né? De 1 a 7, em sequência. Aqui é parte do nosso abecedário. Se você notar, K, L, M, N, O, P, Q. Ok? E os elétrons, que embaixo eu vou explicar como que eles se encaixam nessas camadas, vão entrando em cada camada aqui, né? Demonstrada. E tem uma curiosidade aqui, ok? Este átomo representa um átomo genérico, ok? Retirado da tabela periódica. Nós podemos dizer que ele é um dos átomos com a maior quantidade de elétrons que você vê na tabela periódica atualmente. Lembrando que com o átomo está neutro, quantidade de elétrons tem que ser a mesma quantidade de prótons, tá? No caso, atualmente, pesquisadores na área, de química, de física, fazem átomos sintéticos, tá? Dificilmente vai se descobrir um átomo natural, tá? Em meio à nossa natureza. Dificilmente, tá? Então, normalmente os elementos hoje descobertos são sintéticos, ou seja, feitos em laboratório. E normalmente como? Se acrescentando prótons e elétrons, tá? Então, esta sequência aqui
se eu tenho um átomo hipotético que ainda vai vir, que eu coloquei mais prótons e mais elétrons, passando os últimos lá da tabela periódica, qual seria a camada que viria aqui? Obedecendo a regra, seria a camada R, com N igual a 8, tá? Então, a sequência ficaria K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Sim, é por uma convenção que a sequência vai ir junto com o nosso abecedário e contando na sequência também 7, 8, 9, 10, tá? Mas, por enquanto, vamos, até para os meus exercícios, vamos parar na camada Q, com N igual a 7, tá bom? E aí, vamos aqui para baixo, onde já está indicado aqui pela seta, a quantidade máxima de elétrons por camada. Tá? O que isso quer dizer? Ela está dizendo que em cada camada não tem um número aleatório de elétrons. Você pode ir no máximo de 1 elétron, não existe camada com 0 elétron, senão ela não é considerada camada, é descartada, tá? E entre esses aqui não tem, até se tivesse entre, lembrando lá de Bohr, já teria um problema também, por causa da quantização, tá? Então, continuando aqui, no caso, cada camada pode ter no máximo um valor de elétrons. Isso não quer dizer que você não possa ter valores diferentes dentro daquela camada, mas o máximo vai ser um valor X, tá? Dando um exemplo, aí vocês vão entender melhor. Na camada K, com N igual a 1, lembrando que N é o número quântico principal, não confunda com a maior quantidade de elétrons que a camada K pode aguentar, ok? Pois a maior quantidade são 2 elétrons, quer dizer que na K você pode ter 2 elétrons orbitando nela, tá? Em N igual a 1, camada K, são 2 elétrons. Nunca 4 elétrons, 3 elétrons, nunca. Você pode ter 1 elétron. Melhor exemplo, hidrogênio. Sim, o hidrogênio só tem a camada K. Já o hélio tem a camada K e fica por ela porque ele só tem 2 elétrons. Hidrogênio 1, camada K. Hélio, camada K, 2 elétrons, ok? E o mesmo raciocínio para as outras camadas, tá? A L no máximo pode ter 8, mas ela comporta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A M até 18, a N até 32, a O até 32, a P até 18, a Q até 8, tá? No caso, muitos alunos reclamam que aqui não tem uma sequência lógica direta, tá? Lógica que eu quero dizer o quê? Ah, vai somando 2, vai multiplicando por algo, vai dividindo por algo, tá? Não, porque os números estão meio aleatórios, tem sequências, mas são muito pequenas, tá? Por exemplo, aqui o 8 se repete na última, mas aqui é a segunda, tá? O N e o O tem 32 elétrons como número máximo, mas também fica meio difícil gravar. Eu assimilei, assimilar é isso, eu consegui gravar aqui K2, L8, M18, 32, tá? Porque eu assimilei. Mas há um artifício matemático dentro de outro artifício, que é o diagrama de Pauling, que eu não vou explicar hoje, eu vou deixar uma aula, deve ser até um adendo, tá? Separado só para ele, ok? Talvez eu coloque só o diagrama lá e explique em texto, tá? Que acho que também vai ser mais rápido, ok? Mas eu vou falar do diagrama de Pauling. Em uma certa parte, dá para você, depois de ter colocado os valores de elétrons certinhos, tá? E botado as camadas certinhas, ok? Você consegue descobrir horizontalmente quanto vale
o valor de cada camada, tá? Mas você tem que ter preenchido tudo direitinho, ok? Então, recapitulando, né? A sequência aqui é N1, N2, N3, porque representa o número quântico principal. Você pode chamar cada camada com uma sequência, uma letra da sequência do nosso abecedário, né? K, L, M, N, O, P, Q. O número máximo que a K aguenta são 2, a L 8, a M 18, a N 32, a O 32, a P 18 e a Q 8. Tá? Isto é o resumo da distribuição eletrônica em níveis. Tá? Só adiantando algo, que depois do diagrama de Pauling nós vamos fazer exercícios, porque distribuição eletrônica, para você assimilar, ou melhor ainda, aprender de vez, é fazendo exercícios de distribuição. E nesses exercícios vocês vão descobrir algumas coisas que são meio diferenciadas, tá? Que entram em observações. O elemento fulano de tal não se encaixa muito bem na regra tal, ok? Quando você faz exercícios, você consegue gravar que aquele cara é diferentão. Até alguns que fogem de algumas coisas que eu falei aqui, tá? Mas só adiantando rapidinho a distribuição eletrônica, para você já ir colocando em mente, entender por que está nessa sequência assim. Por exemplo, se eu tiver um elemento com 10 elétrons, como que ficaria a distribuição dele? Eu poderia fazer K2, L8, tá? Certo? Poderia fazer K3, L7? Não, porque o máximo que o K aguenta são 2 elétrons, tá? Então você tem que colocar um máximo nele, ok? Outra coisa que os alunos têm dúvida: ah, Mauro Bruno, e se for 7 elétrons que o elemento tem? Como que eu vou fazer? Eu posso fazer K1, L6? Também não. Porque se você prestou atenção no que eu falei desde o início, você vai colocando o máximo possível. Só que colocar o máximo possível tem preferências. Você sempre vai colocar da menor camada até aquela que aguenta o máximo. Se não aguentar, deixa ela faltando, tá? O que eu quero dizer, exemplificando, pegando esse exemplo mesmo do elemento com 7. Eu poderia botar K1, L6, mas não. Eu boto K2, L5. Eu preenchi toda a K e deixei faltando na L. Até mais, né? Do que naquela relação K1, L6. Não tem problema. Você vai preenchendo todas as camadas. Pode chegar aqui na Q, tá? Se chegou na Q, com toda certeza você colocou, se não tiver uma exceção por aí, K2, L8, M18, N32, O32, P18, e aí finge, né? Que só tem mais 5 elétrons. Bota Q igual a 5. Só não pode ser Q igual a 0. Porque aí você não bota o Q, para no P. Tá bom? Então, rapidinho, esses são 2 exemplos, tá? De como você tem que fazer a distribuição eletrônica. Ok? Em níveis. E agora vamos para a segunda parte. Ok? Em subníveis, não está do jeitão que normalmente é abordado, tá? Em vestibulares, etc. Tá? Porque lá, na verdade, o que é pedido é uma mescla, tanto, né, de níveis como de subníveis dentro da simbologia da distribuição eletrônica, tá? Quando eu fizer o diagrama de Pauling, vocês vão entender. Na verdade, a distribuição eletrônica, que é abordada muito, né, no Brasil, é baseada no diagrama de Pauling, que tem coisas a mais do que essa aqui, tá? Porque as coisas a mais estão aqui.
Na verdade, esses numerozinhos aqui, tá? Que vão entrar antes dessas letras. Mas vamos deixar para o diagrama de Pauling para explicar isso melhor. Indo aqui, novamente, usando a mesma ideia, tá? Nós temos subníveis, a quantidade é bem menor do que níveis, então é muito mais fácil você assimilar, tá? Temos S, P, D e F. Sendo que o máximo, olha, de novo, o máximo de elétrons que o S pode ter são 2. Mas muito aluno tem a mesma coisa que o K, professor. Não. O S não é a mesma coisa que o K. K é camada, ok? Circunferência de acordo com Sommerfeld. S é subcamada, elipse, de acordo com Sommerfeld, tá? Então são coisas diferentes, é uma coincidência, não tanto porque tem uma matemática envolvida, mas ok. Mas vamos pedir que é uma coincidência ambos terem no máximo 2 elétrons por camada, tá? P, o máximo que você pode colocar são 6, D, o máximo são 10 e F, o máximo são 14. Tirando exceções, aquilo que eu falei na distribuição por camadas também serve na distribuição por subcamadas, tá? Você vai nesta sequência aqui, S, P, D, F, e sempre vai preenchendo o máximo, indo do menor para o maior. Se você tem 8 elétrons, tá? Um elemento com 8 elétrons, e pedir para você fazer a distribuição, tá? Por subníveis, tá faltando algumas coisinhas aqui, mas não tem muito problema para o nosso exemplo, tá? Você vai fazer, se forem 8, né? S igual a 2, P igual a 6, tá? Nunca S igual a 3, bom? Se forem 7, Mauro Bruno, vai ser S igual a 2, sempre preenchendo o máximo, e P 5, tá? Não pode ser S igual a 3 e o P igual a 4, não, tá? Porque aí você vai estar quebrando aquela regrinha que eu falei do máximo que o S aguenta, tá? O P não tem problema ter menos do que 6. Ele pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qualquer um desses valores serve para ele, tá? E depois disso, a aula é bem curta. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Se você tiver alguma observação, algum comentário, tá? Por favor, coloque aí nos comentários que eu vou tentar responder o mais breve possível. Ok, pessoal? Até mais.